Empresas feitas para vencer. Liderança de nível 5. Você pode realizar qualquer coisa na vida, desde que não se importe com quem vai levar o crédito. Harry S. Truman. Em 1971, um homem aparentemente comum chamado Darwin E. Smith tornou-se o CEO da Kimberly-Clark, uma antiga e ultrapassada empresa de papel, cujas ações haviam caído 36% abaixo da média de mercado nos 20 anos anteriores. Smith, que era um bem-educado advogado da casa, não tinha muita certeza se o conselho havia feito a escolha certa. Esse sentimento se reforçou quando um diretor chamou a um canto e lembrou Smith de que lhe faltavam algumas qualificações para ocupar aquela posição. Bem, mas ele era o CEO, e continuou a sê-lo por 20 anos. E que 20 anos! Nesse período, Smith provocou uma transformação impressionante, e fez da Kimberly-Clark a empresa líder de produtos de consumo à base de papel em todo o mundo. Sob seu controle, a Kimberly-Clark gerou um retorno acumulado em ações equivalente a 4,1 vezes a média do mercado, batendo habilmente as concorrentes diretas Scott Paper e Procter & Gamble, e superando empresas do porte da Coca-Cola, Hewlett-Packard, 3M e General Electric. É um desempenho de impressionar, um dos melhores exemplos, no século XX, do ato de assumir uma boa empresa e torná-la excelente. No entanto, poucas pessoas, mesmo os mais ardorosos estudiosos de administração e história corporativa, sabem alguma coisa sobre Darwin Smith. E ele provavelmente prefere que seja assim. Homem que não assumia áreas de excessiva importância, Smith vivia entre os bombeiros e eletricistas, seus companheiros preferidos, e passava as férias revirando sua fazenda em Wisconsin, na cabine de uma retroescavadeira, cavando buracos e movendo pedras. Jamais cultivou status de herói ou de executivo célebre. Quando um jornalista pediu a Smith que descrevesse seu estilo gerencial, ele se limitou a olhar por trás de seus óculos de nerd, de armação escura, com seu traje fora de moda, como se fosse um garoto criado na fazenda usando seu primeiro terno, comprado na J.C. Penney. Após um silêncio longo e constrangedor, ele disse simplesmente, excêntrico. O Wall Street Journal nunca escreveu uma matéria de destaque sobre Darwin Smith. Se você achasse, porém, que Darwin Smith era um tipo sem ideias ou apático, estaria redondamente enganado. Sua timidez estranha e sua falta de ambição se somavam a uma forte, até mesmo estoica, determinação diante da vida. Smith cresceu como um garoto pobre de fazenda, em Indiana, e fez faculdade à noite, na Universidade de Indiana, trabalhando na International Harvester, no turno do dia. Certo dia, perdeu um dedo no trabalho. Reza a lenda que ele foi à aula naquele dia e retornou ao trabalho no dia seguinte. Embora isso possa ser um pouco de exagero, ele de certo não deixou o dedo perdido perturbar a sua evolução rumo à formatura. Continuou trabalhando o dia inteiro, frequentando as aulas à noite, e assim conseguiu ser admitido na Faculdade de Direito de Harvard. Anos mais tarde, 2 meses depois de se tornar o CEO da Kimberly-Clark, os médicos diagnosticaram um câncer na garganta e no nariz, e lhe deram menos de 1 ano de vida. Ele informou o fato ao conselho, mas deixou claro que ainda não tinha morrido e que não tinha planos de morrer logo. Smith se manteve firme em seu cronograma rígido e viajava semanalmente do Wisconsin até Houston, para se submeter à quimioterapia. Viveu mais 25 anos, a maior parte deles como CEO. Smith usou a mesma determinação feroz para reconstruir a Kimberly-Clark, sobretudo quando ele tomou a decisão mais radical de toda a história da empresa: vender as fábricas. Logo depois de se tornar o CEO, Smith e sua equipe haviam concluído que o tradicional negócio central da empresa, papel em folha dupla, estava fadado à mediocridade. A situação estava ruim e a concorrência, fraca. No entanto, argumentaram que se a Kimberly-Clark se atirasse no fogo cruzado do setor de produtos em papel, concorrentes de classe mundial como a Procter & Gamble iriam forçá-la a se tornar grande ou sucumbir. Dessa forma, assim como o general que queimou as embarcações depois de desembarcar, deixando às tropas apenas uma opção, vencer ou morrer, Smith anunciou a decisão de vender as fábricas, o que um dos membros do conselho qualificou como a iniciativa mais corajosa que eles já viram um CEO tomar. Smith vendeu até mesmo a fábrica em Kimberly, Wisconsin, e apostou todas as fichas no consumo, investindo em marcas como Huggies, fraldas, e Kleenex, lenços de papel. A imprensa especializada chamou a estratégia de burra e os analistas de Wall Street rebaixaram as ações da empresa. Smith nunca titubeou. 25 anos depois, a Kimberly-Clark era a única dona da Scott Paper e superava a Procter & Gamble em 6 dentre 8 categorias de produtos. Aposentado, Smith refletiu sobre seu excepcional desempenho declarando simplesmente:
eu nunca desisti de tentar me qualificar para o cargo. Não foi bem o que esperávamos. Darwin Smith se destaca como um exemplo clássico daquilo que viemos a chamar de um líder de nível 5, um indivíduo que alia extrema humildade pessoal a uma firme vontade profissional. Encontramos líderes desse tipo no comando de todas as empresas feitas para vencer, durante a era da transição de boas para excelentes. À semelhança de Smith, eram pessoas modestas, com uma inabalável determinação para fazer tudo o que fosse necessário para transformar a organização numa empresa excelente. Os líderes de nível 5 canalizam as necessidades do seu ego para longe de si mesmos e na direção da meta maior, que é construir uma empresa que prima pela excelência. Não é que os líderes de nível 5 não tenham ego ou interesses próprios, na verdade, são incrivelmente ambiciosos, mas sua ambição é voltada primeira e fundamentalmente para a instituição, não para si mesmos. O termo nível 5 se refere ao nível mais alto, numa hierarquia de competências executivas que identificamos em nossa pesquisa, ver o diagrama da hierarquia de nível 5 na P36. Embora não seja obrigatório movimentar-se em sequência do nível 1 ao nível 5, talvez seja possível preencher alguns dos níveis inferiores mais tarde. Os líderes de nível 5 completamente desenvolvidos encarnam todas as 5 camadas da pirâmide. Não vou me estender sobre todas as 5, já que os níveis de 1 a 4 são, até certo ponto, são autoexplicativos e já foram amplamente discutidos por outros autores. Este capítulo vai se concentrar, em vez disso, nos traços que diferenciam os líderes das empresas feitas para vencer dos líderes das empresas do grupo de comparação direta em nosso estudo, ou seja, as características do nível 5. Mas, em primeiro lugar, peço licença para fazer uma breve digressão, para esclarecer um ponto importante: nós não estávamos procurando pela liderança de nível 5 ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, dei às equipes de pesquisa instruções explícitas para minimizar o papel dos executivos seniores, de modo a evitar pensamentos simplistas, do tipo o mérito é do líder, ou a culpa é do líder, tão comuns atualmente. Para fazer uma analogia, a perspectiva de que a liderança é a resposta para tudo é o equivalente moderno à perspectiva de que Deus é a resposta para tudo, que atrasou a nossa compreensão científica do mundo físico, durante a Idade das Trevas. Por volta do ano de 1500, as pessoas atribuíam a Deus todo e qualquer fato que não compreendiam. Por que a colheita não vingava? Foi Deus. Por que ocorreu um terremoto? Foi Deus. O que mantém os planetas no lugar? Deus. No Iluminismo, porém, começamos a buscar uma compreensão mais científica, a física, a química, a biologia, as placas tectônicas e por aí vai. Não que nos tenhamos tornado ateus, mas atingimos uma compreensão mais profunda em relação ao mecanismo do universo. Da mesma forma, toda vez que atribuímos tudo à liderança, não somos diferentes dos homens dos idos de 1500. Estamos simplesmente admitindo a nossa ignorância. Não que devamos nos tornar céticos em relação à liderança, pois ela realmente é importante, mas cada vez que jogamos os braços para o alto, em sinal de frustração, e voltamos à velha bem, a resposta deve ser a liderança. Estamos nos auto-impedindo de conquistar uma compreensão mais profunda e científica daquilo que faz as grandes empresas funcionarem. Assim, bem no início do projeto, eu vivi insistindo: ignorem os executivos. Mas a equipe de pesquisa se recusava: não. Existe algo raro e consistente a respeito deles. Não podemos ignorá-los. E eu respondia: mas as empresas do grupo de comparação direta também tiveram líderes, alguns deles extraordinários. Então o que há de diferente? Nessas idas e vindas, o debate se aguçava. Finalmente, como deveria acontecer sempre, os dados venceram. Os executivos das empresas feitas para vencer eram todos farinha do mesmo saco. Não importava se a empresa era de consumo ou do setor industrial, se estava em crise ou era estável, se oferecia serviços ou produtos. Não importava a época em que a transição ocorreu, nem o tamanho da empresa. Todas essas empresas tinham sido conduzidas por líderes de nível 5 na época da transição de boas para excelentes. Além disso, a ausência de uma liderança de nível 5 aparecia como um padrão consistente nas empresas do grupo de comparação direta. Tendo em vista que a liderança de nível 5 vai contra os ditames do senso comum, particularmente contra a crença de que precisamos de salvadores da pátria com personalidades fortes para transformar as empresas, é importante ter em mente que a liderança de nível 5 é uma descoberta empírica, e não ideológica. Humildade mais força de vontade igual nível 5. Os líderes de nível 5 são um caso de dualidade, modestos e determinados, humildes e destemidos.
Para captar rapidamente o conceito, pense no presidente norte-americano Abraham Lincoln, um dos poucos presidentes de nível 5 da história dos Estados Unidos, que jamais permitiu que seu ego se interpusesse no caminho de sua ambição fundamental, a causa maior de uma grande nação duradoura. No entanto, aqueles que compreenderam mal a modéstia pessoal, a natureza tímida e as maneiras estranhas de Lincoln, interpretando-as como sinais de fraqueza, acabaram vendo que estavam terrivelmente equivocados, acarretando a perda de 250 mil vidas de confederados e 360 mil da União, inclusive a do próprio Lincoln. Embora possa parecer um pouco de exagero comparar com Abraham Lincoln o CEO das empresas feitas para vencer, eles efetivamente apresentavam a mesma dualidade. Vejamos o caso de Colman Mockler, CEO da Gillette, de 1975 a 1991. Durante a gestão de Mockler, a Gillette enfrentou 3 reveses que ameaçaram destruir as oportunidades de a empresa chegar à excelência. 2 desses reveses se deram mediante ofertas especulativas de compra feitas pela Revlon, então liderada por Ronald Perelman, um invasor louco por charutos, com reputação de falir empresas para comprar títulos desvalorizados e financiar ofertas ainda mais especulativas. O terceiro revés veio com o episódio promovido pelo Coniston Partners, grupo de investimento que comprou 5,9% das ações da Gillette e iniciou uma batalha para conseguir procurações dos acionistas, com o objetivo de abocanhar o controle do conselho, na esperança de vender a empresa pela maior oferta e embolsar um ganho rápido em ações. Se a Gillette tivesse sido entregue a Perelman pelo preço que ele ofereceu, os acionistas teriam embolsado um ganho instantâneo de 44% em suas ações. Diante de um lucro de 2,3 bilhões de dólares em ações no curto prazo, distribuídos por 116 milhões de ações, a maioria dos executivos teria cedido e embolsado milhões com a venda de suas próprias ações, além de ganhar muito dinheiro com um generoso acordo milionário de saída. Como Mockler não cedeu, e em vez disso, decidiu lutar pela excelência futura da Gillette, embora ele próprio pudesse ter embolsado uma soma vultosa com suas ações. Homem quieto e reservado, sempre cortês, Mockler tinha fama de ser um gentleman, quase um nobre. No entanto, aqueles que interpretaram sua natureza reservada como fraqueza se viram derrotados no final. Na guerra pelas procurações, os executivos seniores da Gillette procuraram centenas de investidores individuais um a um, telefonema a telefonema, e ganharam a batalha. Bem, agora você deve estar pensando, mas isso soa como alimentar lutas internas nas empresas, em função de interesses próprios, à custa dos interesses dos acionistas. Olhando de maneira superficial, pode até parecer assim, mas vamos considerar aqui 2 fatos fundamentais. Primeiro, Mockler e sua equipe definiram o futuro da empresa em termos de investimentos em produtos radicalmente novos e tecnologicamente avançados, que mais tarde se tornaram conhecidos como Sensor e Mach 3. Se a aquisição do controle acionário tivesse sido bem-sucedida, esses projetos teriam, quase com toda certeza, sido minimizados ou eliminados, e nenhum de nós estaria usando Sensor for Women ou Mach 3, o que condenaria centenas de milhares de pessoas a uma batalha diária bem mais dolorosa para se barbear ou se depilar. Segundo, na época da guerra pela compra, o Sensor anunciava lucros futuros significativos, que não se refletiram logo no preço das ações porque o produto estava sendo desenvolvido confidencialmente. Com o Sensor em mente, o Conselho e Mockler acreditavam que o valor futuro das ações excederia em muito o preço da época, mesmo com o ágio oferecido pelos especuladores. A venda faria a felicidade dos especuladores de curto prazo, mas teria sido, no mínimo, irresponsável perante os acionistas de longo prazo. No final, Mockler e o Conselho provaram que estavam certos, assombrosamente certos. Se um especulador tivesse aceitado o ágio de 44% oferecido por Ronald Perelman em 31 de outubro de 1986, e depois investido tudo no mercado durante 10 anos, até o final de 1996, teria tido um resultado 3 vezes pior do que um acionista que tivesse ficado com Mockler e a Gillette. 26. Na verdade, a empresa, seus clientes e os acionistas estariam todos em maus lençóis se Mockler tivesse cedido à pressão dos especuladores, embolsasse seus milhões e se aposentasse, para aproveitar uma vida de viagens e lazer. Infelizmente, Mockler nunca pôde colher todos os frutos de seu trabalho. Em 25 de janeiro de 1991, a equipe da Gillette recebeu, em primeira mão, uma cópia da capa da revista Forbes. A capa mostrava um desenho, feito por um artista, de Mockler de pé no alto de uma montanha, segurando uma lâmina gigantesca acima da cabeça, em pose triunfal, enquanto os vencidos se amofinavam lá embaixo.
Os outros executivos caçoaram de Moncler, tão avesso à publicidade, e que provavelmente teria recusado, logo de cara, qualquer pedido para ser fotografado para a capa, divertindo-se ao vê-lo retratado como uma espécie de versão corporativa de Conan, o Bárbaro. Enquanto voltava para sua sala, minutos após ver esse reconhecimento público de seus 16 anos de luta, Moncler tombou no chão, fulminado por um violento ataque cardíaco. Não sei se Moncler teria escolhido morrer no trabalho, mas tenho quase certeza de que ele não teria mudado sua abordagem como CEO. Sua persona plácida escondia uma intensidade interior, uma dedicação a fazer de tudo o que ele tocava o melhor que pudesse, não apenas pelo que ele iria ganhar com isso, mas porque simplesmente não podia imaginar qualquer outra maneira de fazer as coisas. Dentro do sistema de valores de Coleman Moncler, escolher o caminho fácil e entregar a empresa a pessoas que não a valorizariam, destruindo seu potencial de se tornar uma grande empresa, não teria sido uma opção. Assim como não teria sido uma opção, para Lincoln, pedir a paz e perder para sempre a chance de transformar os Estados Unidos em uma grande nação duradoura. Ambição direcionada aos interesses da empresa, preparar os sucessores para o sucesso. Quando David Maxwell se tornou o CEO da Fannie Mae, em 1981, a empresa estava perdendo $1 milhão por dia. Ao longo dos 9 anos seguintes, Maxwell transformou a Fannie Mae numa cultura de eleva do desempenho, que passou a rivalizar com as melhores empresas em Wall Street, lucrava $4 milhões por dia e batia a média do mercado à razão de 3,8 para 1. Maxwell se aposentou quando ainda estava no auge, por sentir que a empresa ficaria mal servida se ele permanecesse no cargo por tempo demais, e passou o bastão a um sucessor igualmente capaz, Jim Johnson. Pouco tempo depois, o pacote de aposentadoria de Maxwell, que chegou a atingir $20 milhões em função do desempenho espetacular da Fannie Mae, virou objeto de polêmica no Congresso americano. A Fannie Mae opera sob licença do governo. Maxwell respondeu com uma carta a seu sucessor, na qual expressava a preocupação de que a polêmica provocasse qualquer reação adversa em Washington que pudesse, de alguma forma, comprometer o futuro da empresa. Instruiu, então, Johnson para que não lhe pagasse o saldo remanescente, algo em torno de $5,5 milhões, e pediu que essa soma fosse doada à Fundação Fannie Mae para a construção de moradias para pessoas de baixa renda. David Maxwell, assim como Darwin Smith e Coleman Moncler, exemplificam um traço-chave dos líderes de nível 5. Em primeiro lugar, sua ambição está voltada para o sucesso da empresa, a preocupação é com o sucesso dela, e não com sua própria riqueza ou renome pessoal. Eles querem ver a empresa ser mais bem-sucedida ainda na próxima geração, sentem-se à vontade com a ideia de que a maioria das pessoas nem vai saber que as raízes de todo esse sucesso remontam aos seus esforços. Como disse um líder de nível 5, algum dia quero olhar da minha janela para uma das maiores empresas do mundo e poder dizer, eu já trabalhei lá. Em contrapartida, os líderes das empresas do grupo de comparação direta, mais preocupados com a própria reputação e grandeza pessoal, em geral fracassaram em preparar a empresa para o sucesso na geração seguinte. Afinal de contas, existe melhor atestado da grandeza pessoal de alguém do que a empresa desmoronar após a sua saída? Em mais de 75% das empresas do grupo de comparação direta, encontramos executivos que prepararam seus sucessores para o fracasso ou escolheram sucessores muito fracos, ou as duas coisas. Alguns tinham a síndrome do cão maior, não se importavam que houvesse outros cães no canil, desde que continuassem a ser o maior. Dizia-se, de um CEO do grupo de comparação direta, que ele costumava tratar os candidatos à sucessão da mesma forma que Henrique VIII tratava suas esposas. Vejamos o caso da Rubbermaid, uma empresa do grupo de comparação não sustentada que saiu da obscuridade para tornar-se a número 1 da lista da revista Fortune das empresas mais admiradas dos Estados Unidos e, em seguida, com a mesma velocidade, desintegrou-se de tal forma que teve de ser vendida para Neville para sobreviver. O arquiteto dessa incrível história, um líder carismático e brilhante chamado Stanley Gault, tornou-se sinônimo do sucesso da empresa, no final da década de 1980. Em 312 artigos coletados sobre a Rubbermaid, Gault aparece como um executivo durão e egocêntrico. Em um dos artigos, ele responde à acusação de ser um tirano com a seguinte colocação: sou, sim, mas sou um tirano sincero. Em outro, tirado de seus próprios comentários sobre o ato de liderar mudanças, a palavra eu aparece 44 vezes, eu poderia liderar a empreitada, eu escrevi os 12 objetivos, eu apresentei e expliquei os objetivos, enquanto a palavra nós aparece apenas 16 vezes, 31 A Gault tinha todas as razões para se orgulhar de seu sucesso como executivo. Sob sua liderança, a Rubbermaid gerou lucros crescentes durante 40 trimestres consecutivos, um desempenho impressionante que, sem dúvida, merece respeito.
No entanto, e esse é o ponto-chave, Gault não deixou para trás uma empresa que pudesse ser grande sem ele. O sucessor que ele escolheu durou apenas 1 ano no cargo, e o próximo na linha teve de trabalhar com uma equipe tão fraca que precisou acumular 4 funções durante certo tempo, enquanto lutava para identificar um novo executivo para ser o seu número 2. 32 Os sucessores de Gault tiveram de lutar não apenas com as lacunas deixadas na administração, mas também com os vazios estratégicos que acabariam por derrubar a empresa. É claro que se poderia dizer, certo, a Rubbermaid desmoronou depois de Gault, mas isso só prova sua grande capacidade como líder. Exatamente. Gault foi de fato um tremendo líder de nível 4, talvez um dos melhores dos últimos 50 anos. Mas ele não era um líder de nível 5, e essa é uma das razões fundamentais pelas quais a Rubbermaid passou de boa a excelente durante um breve e fulgurante momento e depois, com a mesma velocidade, passou de excelente a irrelevante. Uma modéstia irresistível. Em contraste com o estilo bastante egocêntrico dos líderes das empresas do grupo de comparação direta, nos causou impacto ver como os líderes das empresas feitas para vencer não falavam sobre si mesmos. Durante as entrevistas, eles falariam o tempo que quisessemos sobre a empresa e sobre as contribuições de outros executivos, mas evitavam discutir suas próprias contribuições. Quando pressionados a falar sobre si mesmos, diziam algo como: espero não estar falando como um manda-chuva, ou se conselho não tivesse escolhido ótimos sucessores, provavelmente vocês não estariam falando comigo hoje, ou então, mas eu tive muito a ver com isso. Ah, parece até que estou querendo me autopromover. Não acho que mereço tanto crédito assim. Fomos abençoados com uma equipe maravilhosa, ou ainda há muita gente nessa empresa que poderia ter feito o meu trabalho melhor do que eu. E não era falsa modéstia. Todos os que trabalharam com os líderes das empresas que deixaram de ser boas para ser excelentes, ou que escreveram sobre esses líderes, usaram palavras ou expressões como tranquilo, humilde, modesto, reservado, tímido, gentil, bem-educado, retraído, discreto, não acreditava nas citações atribuídas a eles próprios e por aí vai. De Lavasek, membro do conselho, descreveu Kim Iverson, o CEO que comandou a transformação da Nucor, tirando-a de uma situação de quase falência para torná-la uma das mais bem-sucedidas siderúrgicas do mundo. Quem é muito modesto e simples. Jamais vi uma pessoa tão bem-sucedida em realizar o que ele realizou e, ao mesmo tempo, ser tão modesta. E eu trabalho para vários CEOs de grandes empresas. E isso vale também para sua vida pessoal. A simplicidade dele, quero dizer, as pequenas coisas, por exemplo, ele sempre adota cachorros no canil público. Ele tem uma casa simples, onde mora há anos. Só tem uma cobertura para proteger o carro, e certo dia se queixou comigo que tinha de usar seu cartão de crédito para raspar o gelo das janelas do carro e, por causa disso, quebrou o cartão de crédito. Ora, há uma solução para isso, mande fazer uma cobertura maior para proteger todo o carro. E ele disse, não. Esse não é um problema assim tão grande. Ele é humilde e simples a esse ponto. Os 11 CEOs das empresas feitas para vencer estão entre os mais admiráveis do século, tendo em vista que, da lista das 500 mais da Fortune, somente 11 empresas atenderam aos rigorosos requisitos para fazer parte desse estudo. E, no entanto, a despeito dos resultados alcançados por eles, que dispensam comentários, quase ninguém fez qualquer referência grandiosa a eles. George Cain, Alan Wurtzel, David Maxwell, Colm Mockler, Darwin Smith, Jim Erring, Lee Leveringham, Joe Kuhlman, Fred Allen, Cork Valgrind, Cal Reichard, de quantos desses extraordinários executivos você já ouviu falar? Quando tabulamos, de forma sistemática, todos os 5.979 artigos utilizados no estudo, por um motivo ou outro encontramos menos artigos publicados sobre as empresas feitas para vencer, durante o período em que elas passavam pela transição de empresas boas para excelentes, do que sobre as incluídas no grupo de comparação direta. Além disso, raramente encontramos artigos sobre o CEOR das empresas feitas para vencer. Os líderes das empresas que trilharam o caminho da excelência jamais almejaram ser heróis universais. Nunca aspiraram a ser colocados num pedestal ou a se tornar ícones inatingíveis. Eram pessoas comuns na maneira de ser, que produziam em silêncio resultados extraordinários. Alguns dos líderes das empresas do grupo de comparação direta revelam um profundo contraste. A Scott Paper, empresa diretamente comparável a Kimberly-Clark, contratou um CEO chamado Al Dunlap, um homem feito de material muito diferente do que foi feito Darwin Smith. Dunlap batia no peito ostensivamente e contava, para quem quisesse ouvir, e também para muitos que preferiam não ouvir, tudo o que ele havia realizado.
Citado pela Business Week, ao completar 9 meses à frente da Scott Paper, ele se vangloriava: o caso da Scott entrará para os anais da história dos negócios nos Estados Unidos como uma das viradas mais bem-sucedidas e rápidas de todos os tempos, que fará outras viradas parecerem insignificantes, se comparadas a ela. De acordo com a Business Week, Dunlap ganhou, pessoalmente, $100 milhões por 603 dias de trabalho na Scott Paper, isso quer dizer $165 mil por dia, em grande parte para reduzir tremendamente a força de trabalho, cortar pela metade o orçamento de P&D e colocar a empresa em hormônios de crescimento, para prepará-la para ser vendida. Depois de entregar a empresa e embolsar seus milhões fáceis, Dunlap escreveu um livro sobre si mesmo, no qual anunciou aos 4 ventos o seu apelido, o Rambo da fita adesiva. Adoro os filmes do Rambo, escreveu ele. Tá aí um cara que tem zero chance de sucesso e, no entanto, sempre vence. O Rambo entra em situações contra tudo e contra todos, esperando que sua cabeça seja explodida. Mas isso não acontece. No final da história, ele vence, e se livra dos caras maus. E gera paz a partir da guerra. É o que eu faço, também. 38 Talvez Darwin Smith também tenha curtido os filmes sem conteúdo do Rambo, mas suspeito que jamais tenha saído de um cinema e dito à sua mulher: sabe, eu realmente me identifico com esse personagem, o Rambo, ele lembra a mim mesmo. Sem dúvida, a história da Scott Paper é uma das mais dramáticas em nosso estudo, mas não é um caso isolado. Em mais de 75% dos casos das empresas do grupo de comparação direta, observamos a presença de um ego gigantesco que contribuiu para a extinção ou para perpetuar a mediocridade da empresa. Verificamos que esse padrão de liderança é particularmente forte nas empresas do grupo de comparação não sustentada, as que não foram capazes de manter a transformação, casos em que a empresa apresentou um salto no desempenho sob a batuta de um líder talentoso, porém egocêntrico, para depois despencar nos anos subsequentes. Lee Iacocca, por exemplo, salvou a Chrysler da catástrofe iminente, protagonizando, merecidamente, sem dúvida, uma das mais aclamadas viradas da história dos negócios nos Estados Unidos. A Chrysler atingiu as alturas, chegando a valer 2,9 vezes mais do que a média do mercado, mais ou menos no meio de sua gestão. A partir daí, porém, ele voltou sua atenção para fazer de si mesmo um dos CEOs mais celebrados da história dos negócios nos Estados Unidos. O Investors Business Daily e o Wall Street Journal acompanharam, e Iacocca apareceu regularmente em programas de entrevistas, como o Today e Larry King Live, estreou pessoalmente mais de 80 comerciais, acalentou a ideia de concorrer à presidência dos Estados Unidos, num determinado momento, foi citado dizendo: administrar a Chrysler dá mais trabalho do que administrar o país. Eu poderia dar conta da nossa economia em 6 meses, e promoveu amplamente a sua autobiografia. O livro, Iacocca, vendeu 7 milhões de cópias e o elevou à condição de estrela. Com isso, foi aclamado por centenas de fãs eufóricos, em sua chegada ao Japão. Iacocca foi extremamente valorizado, mas na segunda metade de sua gestão, as ações da Chrysler caíram 31% abaixo do mercado. Infelizmente, Iacocca teve dificuldade para deixar o centro do palco e abdicar das glórias do reinado de executivo. Adiou sua aposentadoria tantas vezes que começou a correr uma piada, entre os empregados da Chrysler, que dizia ser o nome Iacocca, na verdade, uma sigla com as iniciais da seguinte frase em inglês: I am Chairman of Chrysler Corporation Always, que significa eu sou o presidente eterno da Chrysler Corporation. E, quando finalmente se aposentou, exigiu que o conselho continuasse a manter seu jatinho particular e a lhe dar opção de compra de ações. Mais tarde, juntou-se a Kirk Kerkorian, conhecido artífice das ofertas especulativas, para orquestrar uma violenta oferta de compra da Chrysler. A Chrysler experimentou um breve retorno à glória nos 5 anos que sucederam à aposentadoria de Iacocca, porém, os pontos fracos inerentes da empresa acabaram levando à sua aquisição pela indústria automobilística alemã Daimler-Benz. É certo que a responsabilidade pela morte da Chrysler como empresa individual não deve ser atribuída inteiramente a Iacocca. A gestão seguinte tomou a fatídica decisão de vendê-la aos alemães, mas o fato permanece válido. A brilhante reviravolta conduzida por Iacocca, no início da década de 1980, não se revelou sustentável, e a Chrysler não conseguiu se tornar uma empresa excelente e duradoura. Vontade inabalável, de fazer o que precisa ser feito. É muito importante compreender que a liderança de nível 5 não significa apenas humildade e modéstia. Significa, igualmente, uma vontade férrea, uma determinação quase estoica de fazer tudo o que for necessário para tornar a empresa excelente.
Na verdade, debatemos durante muito tempo, dentro da equipe de pesquisa, sobre a denominação que usaríamos para designar os líderes das empresas feitas para vencer. Inicialmente, anotamos termos como executivo abnegado e líder servidor. Mas os membros da equipe objetaram violentamente contra essa caracterização. Esses rótulos não são verdadeiros, disse Anthony Chiricos. Faz que os executivos pareçam fracos e submissos, e isso não é absolutamente o que eu penso de Darwin Smith ou Como Mockler. Eles fariam quase qualquer coisa para tornar suas empresas excelentes. Então, Eve lhe propôs, por que não os chamamos simplesmente de líderes de nível 5? Se os rotularmos como abnegados ou servidores, as pessoas vão ter uma ideia totalmente errada a respeito deles. Queremos que as pessoas se envolvam com o conceito como um todo, para que possam enxergar os dois lados da moeda. Se você só vê o lado da humildade, não capta a ideia verdadeira. Os líderes de nível 5 são fanaticamente movidos, infectados mesmo, por uma necessidade incurável de gerar resultados. Eles vão vender as fábricas ou demitir um irmão, se isso for necessário para tornar a empresa excelente. Quando George Cain se tornou CEO da Abbott Laboratories, a empresa estava no quadrante inferior do setor farmacêutico, era um negócio modorrento, que há anos vivia dos lucros de sua galinha dos ovos de ouro, a eritromicina. Cain não tinha uma personalidade inspiradora para unir a empresa, mas possuía algo bem mais poderoso, padrões inspirados. Não suportava qualquer tipo de mediocridade e era absolutamente intolerante com qualquer um que aceitasse a ideia de que ser bom já era o bastante. Cain se dispôs, então, a destruir uma das principais causas da mediocridade da Abbott, nepotismo. Ao recompor sistematicamente o conselho e a equipe de executivos com as melhores pessoas que conseguiu encontrar, Cain deixou claro que nem os vínculos familiares nem o tempo de mandato teriam qualquer coisa a ver com o fato de alguém ocupar uma posição-chave dentro da empresa. Se a pessoa não tivesse capacidade para se tornar o melhor executivo do setor, dentro de sua área de responsabilidade, perdia o contra-cheque. Uma reconstrução tão rigorosa seria esperada de uma pessoa de fora, trazida para virar a empresa do avesso. Mas Cain era um veterano com 18 anos de casa, além de membro da família, era filho de um ex-presidente da Abbott. As reuniões de final de ano do clã Cain provavelmente foram tensas durante alguns anos. Desculpe por eu ter demitido você. Quer mais uma fatia de peru? No final, porém, os membros da família ficaram bem satisfeitos com o desempenho de suas ações, pois Cain construiu uma máquina de crescimento altamente lucrativa, que, desde sua transição, em 1974, até o ano 2000, gerou aos acionistas retornos maiores que o mercado em 4,5 contra 1, superando rapidamente superestrelas do setor como a Merck e a Pfizer. A Upjohn, empresa diretamente comparável à Abbott, também esteve sob liderança familiar durante a mesma era de George Cain. Ao contrário deste, porém, o CEO da Upjohn nunca demonstrou a mesma vontade de romper com a mediocridade do nepotismo. Na mesma época em que a Abbott já havia ocupado todos os seus postos-chave com as melhores pessoas, independentemente da bagagem familiar, a Upjohn ainda tinha membros da família em posições-chave. Sendo as empresas virtualmente idênticas, com posições acionárias análogas até o ponto de transição, a Upjohn chegou a cair 89% abaixo da Abbott, ao longo dos 21 anos seguintes, antes de sucumbir numa fusão com a farmácia, em 1995. Saber que Darwin Smith, como Mockler e George Cain vieram todos de dentro das próprias empresas configura um dado interessante. Stanley Gault, Al Dunlap e Lee Iacocca vieram de fora, como salvadores da pátria, com as trombetas soando. Isso reflete uma descoberta mais sistemática de nosso estudo. As evidências não sustentam a ideia de que é preciso vir um líder de fora e sacudir a empresa, para que ela passe de boa a excelente. Na verdade, a estratégia de apostar num agente externo de mudança muito glamouroso apresenta um resultado inverso e está negativamente associada à possibilidade de concretizar uma transformação sustentada de empresa boa para excelente. Ver o apêndice 2. 10 dos 11 CEOR das empresas feitas para vencer vieram de dentro das próprias empresas, 3 deles por herança familiar. As empresas do grupo de comparação direta entregues a estranhos, com frequência 6 vezes maior, fracassaram em gerar resultados excelentes e duradouros. Um excelente exemplo de mudança conduzida por uma pessoa da casa é o de Charles R. Cork e Valgrind III, que transformou a desorganizada Valgrind em uma empresa cujo valor superou o mercado em mais de 15 vezes, do final de 1975 até 1º de janeiro de 2000, 48 após anos de diálogo e debate, dentro de sua equipe executiva, sobre as operações da Valgrind na área dos serviços de alimentação.
Cork sentiu que a empresa havia chegado a um divisor de águas, em termos de clareza e entendimento. O futuro mais brilhante da Walgreens estava nas lojas de conveniência, não nos serviços de alimentação. Dan Jord, que sucedeu Walgreens como CEO, em 1998, contou o que aconteceu. Cork declarou, em uma de nossas reuniões do Conselho de Planejamento: muito bem, agora eu vou traçar a linha na areia, estaremos completamente fora do ramo de restaurantes dentro de 5 anos. Naquele momento, tínhamos mais de 500 restaurantes. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Ele prosseguiu, e quero que todos saibam que o relógio já começou a contar o tempo. 6 meses depois, estávamos na reunião seguinte do Conselho de Planejamento e alguém mencionou, de passagem, que nós só tínhamos 5 anos para sair do negócio de restaurantes. Cork não era um cara muito feroz. Deu apenas uma leve batidinha na mesa e disse: escutem, vocês têm 4 anos e meio. Eu disse que tinham 5 anos há 6 meses. Agora, vocês têm 4 anos e meio. Bem, no dia seguinte, as coisas realmente começaram a andar no sentido de desativarmos nossa área de restaurantes. Ele nunca titubeou. Nunca duvidou, jamais cogitou uma segunda opção. Assim como Darwin Smith, quando vendeu as fábricas da Kimberly-Clark, a decisão de Cork Walgreens exigiu uma determinação estoica. Não que a alimentação fosse a parte estratégica do negócio, embora acrescentasse lucros substanciais ao balanço da empresa. O problema, na verdade, era mais sentimental. Afinal, a Walgreens havia inventado o milkshake maltado, e os serviços de alimentação eram uma longa tradição na família que começou com o avô dele. Algumas das lojas até faziam referência direta ao próprio CEO, havia uma cadeia de restaurantes chamada Corks. Mas não importava, se a Walgreens tivesse de passar por cima da longa tradição familiar para concentrar seus recursos na atividade em que ela poderia ser a melhor do mundo, lojas de conveniência, Cork o faria, calmamente, do seu jeito simples e determinado. A natureza tranquila e determinada dos líderes de nível 5 não se manifestava apenas nas grandes decisões, como vender a rede de serviços de alimentação ou combater especuladores corporativos, mas também no estilo pessoal de pura diligência operária. Alan Wurtzel, membro da segunda geração familiar que assumiu o controle da pequena empresa de sua família e transformou-a em nada menos que a Circuit City, captou perfeitamente a gestalt dessa característica. Quando lhe perguntaram sobre as diferenças entre ele e seu contraparte no estudo, o CEO da empresa diretamente comparável à Circuit City, Wurtzel resumiu assim a história: somos como o cavalo de circo e o cavalo de arado. Ele estava mais para o circo, enquanto eu estava mais para o arado. A janela e o espelho. A metáfora de Alan Wurtzel é fascinante à luz de 2 fatos. Primeiro, ele tem um título de doutor em jurisprudência pela Universidade de Yale, fica óbvio, portanto, que sua natureza de cavalo de arado nada tem a ver com falta de inteligência. Segundo, a sua abordagem preparava o palco para quem realmente fosse o melhor na hora de apresentar resultados. Em outras palavras, se você tivesse de escolher entre investir $1 na Circuit City ou investir $1 na General Electric, no dia em que o lendário Jack Welch assumiu o controle da GE em 1981, e manter esse dólar investido até 1º de janeiro de 2000, estaria muito melhor com a Circuit City, na verdade, 6 vezes melhor, 52 nada mal para um cavalo de arado. Seria de se esperar que resultados extraordinários como esse levassem Alan Wurtzel a comentar as brilhantes decisões que tomou. Mas quando lhe pedimos que relacionasse os 5 fatores decisivos na transformação da sua empresa, em ordem de importância, Wurtzel deu uma resposta surpreendente: o fator número 1 foi a sorte. Estávamos num excelente setor, com o vento soprando em nossas costas. Insistimos, enfatizando o fato de que selecionamos empresas feitas para vencer com base em desempenhos que superaram a média de seus setores. Além do mais, a empresa diretamente comparável, a Silo, era do mesmo setor, com o vento na mesma direção e provavelmente com vendas maiores. Debatemos esse ponto durante alguns minutos, com Wurtzel preferindo, ainda, atribuir grande parte de seu sucesso apenas ao fato de estar no lugar certo, no momento certo. Mais tarde, quando lhe pedimos para comentar os fatores por trás da natureza duradoura da transformação, ele disse: a primeira coisa que me vem à mente é a sorte. Tive sorte de encontrar o sucessor certo. Sorte. Que fator estranho para se discutir. No entanto, os executivos das empresas que antes eram boas e se tornaram excelentes mencionaram muito o fator sorte em nossas entrevistas. Numa conversa com um executivo da Nucor, perguntamos por que a empresa tinha um histórico tão admirável de decisões acertadas. Ele respondeu:
Acho que tivemos sorte, apenas. Joseph F. Kuhlman III, o CEO de nível 5 responsável pela transição da Philip Morris, recusou-se formalmente a aceitar o crédito pelo sucesso de sua empresa e atribuiu à sua boa sorte o fato de ter excelentes colegas, sucessores e predecessores. Até mesmo o livro que ele escreveu, por absoluta pressão dos colegas, e que ele nunca quis distribuir amplamente fora da empresa, tem um título que não é comum: I'm a Lucky Guy, sou um cara de sorte. O parágrafo de abertura narra o seguinte: sempre fui um sujeito de sorte, desde o início de minha vida. Pais maravilhosos, bons genes, sorte no amor, sorte nos negócios e sorte quando um colega meu de Yale, no início de 1941, mudou uma ordem e mandou que eu me apresentasse em Washington, D.C., e não no navio que foi afundado e perdido no Atlântico Norte. Sorte por estar na Marinha e sorte por estar vivo aos 85 anos. No início, ficamos confusos diante de tal ênfase na boa sorte. Afinal, não encontramos provas indicadoras de que as empresas feitas para vencer tivessem sido abençoadas com uma quantidade maior de sorte, boa ou má, do que as empresas do grupo comparativo. Depois, começamos a identificar um padrão contrastante entre os executivos do grupo de comparação direta. Eles costumavam pôr muita culpa na má sorte, lamentando com frequência as dificuldades do ambiente que enfrentaram. Comparemos a Bethlehem Steel com a Nucor. Ambas operavam no ramo da siderurgia e fabricavam produtos de difícil diferenciação. Ambas enfrentaram o desafio competitivo do aço importado barato. No entanto, os executivos das duas empresas tinham visões completamente diferentes da mesma situação. O executivo da Bethlehem Steel resumiu os problemas enfrentados pela empresa, em 1983, pondo a culpa nas importações. Nossos problemas número 1, 2 e 3 são as importações. Ken Iverson e sua equipe na Nucor consideraram o mesmo desafio dos importados uma bênção, um sopro de boa sorte. Vê que sorte nós temos. O aço é pesado, e eles têm de embarcá-lo em navios que atravessam oceanos. Isso nos dá uma enorme vantagem. Para Ken Iverson, os problemas 1, 2 e 3 do aço americano estavam no gerenciamento, e não no aço importado. Ele chegou a ponto de criticar publicamente o protecionismo do governo em relação ao aço importado, dizendo a um grupo atônito de executivos, numa reunião em 1977, que os verdadeiros problemas que ameaçavam a siderurgia americana estavam no fato de que a administração das siderúrgicas tinha fracassado em acompanhar o ritmo da inovação. A ênfase na sorte acabou fazendo parte de um padrão que viemos a chamar de a janela e o espelho. Os líderes de nível 5 olham através da janela na hora de atribuir o crédito a fatores externos a si mesmos, quando as coisas vão bem, e quando não conseguem encontrar uma pessoa ou fato específico a quem ou a que acreditar o sucesso, atribuem-no a boa sorte. Ao mesmo tempo, olham para o espelho na hora de atribuir responsabilidades, e jamais põem a culpa no azar quando as coisas vão mal. Os líderes das empresas do grupo de comparação direta fizeram justamente o oposto. Olhavam através da janela à procura de alguma coisa ou alguém, fora de si mesmos, a que ou a quem pudessem culpar pelos maus resultados, mas se impertigavam na frente do espelho e atribuíam todo o crédito a si mesmos, quando tudo ia bem. Estranhamente, nem a janela nem o espelho refletem a realidade objetiva. Todo mundo que está do lado de fora da janela aponta justamente para dentro, diretamente para o líder de nível 5, dizendo: ele foi a chave, sem sua orientação e liderança, não teríamos nos transformado numa excelente empresa. E o líder de nível 5 aponta de volta para fora da janela e diz: veja todas as pessoas incríveis e a sorte que tornaram tudo isso possível, sou um cara de sorte. Todos estão certos, é claro. Mas os executivos de nível 5 jamais admitiriam esse fato. Cultivar a liderança de nível 5. Há pouco tempo, compartilhei a descoberta do nível 5 com um grupo de executivos seniores. Uma mulher que havia se tornado há pouco tempo a CEO de sua empresa levantou a mão e comentou: acredito no que você diz sobre os líderes das empresas feitas para vencer. Mas isso me perturba, porque, quando me olho no espelho, eu sei que não sou de nível 5, pelo menos não ainda. E parte da razão pela qual consegui esse cargo tem a ver com meu ego. Você está me dizendo que não posso fazer da minha empresa uma excelente empresa, se eu não for de nível 5? Não sei ao certo se você tem necessariamente de ser um líder de nível 5 para tornar a sua empresa grande, respondi. Só vou voltar aos dados. Das 1.435 empresas que apareceram na lista das 500 mais da Fortune, em nossa lista original de candidatas, apenas 11 preencheram os requisitos ultra-rígidos para figurar em nosso estudo. Todas as 11 tinham executivos de nível 5 em posições-chave, inclusive o CEO, durante o período crítico da transição.
Ela continuou sentada, calada, e poderia jurar que todo mundo naquela sala estava pedindo mentalmente que ela fizesse a pergunta. Finalmente, ela perguntou: é possível alguém aprender a ser de nível 5? Minha hipótese é que existem duas categorias de pessoas, as que não têm a semente do nível 5 e as que têm. A primeira categoria é formada por pessoas que jamais poderiam, nem em 1 milhão de anos, submeter suas próprias necessidades egoístas à ambição maior de construir algo mais abrangente e mais duradouro do que elas mesmas. Para essas pessoas, o trabalho sempre vai ser, antes de tudo, um meio de obter coisas, fama, fortuna, elogio, poder, o que seja, não algo que elas vão construir, criar e ao qual vão dar sua contribuição. A grande ironia é que o espírito e a ambição pessoal que, em geral, elevam as pessoas a posições de poder, se opõem diametralmente à humildade exigida de uma liderança de nível 5. Se associarmos essa ironia ao fato de que os conselhos de administração quase sempre trabalham com a falsa premissa de que precisam contratar um líder egocêntrico e poderoso para tornar sua organização excelente, logo conseguimos saber por que raramente vemos líderes de nível 5 à frente de nossas instituições. A segunda categoria de pessoas, e suspeito de que seja a maioria, consiste naquelas que têm o potencial para evoluir ao nível 5. A capacidade reside dentro delas, talvez enterrada ou ignorada, mas de qualquer jeito está lá. E sob certas condicionantes e circunstâncias adequadas, autorreflexão, desenvolvimento pessoal consciente, um mentor, um grande instrutor, pais amorosos, uma experiência de vida importante, um chefe de nível 5 ou determinado número de outros fatores, elas começam a desenvolver essa capacidade. Ao examinar os dados, vimos que alguns dos líderes presentes em nosso estudo tiveram experiências de vida significativas, que talvez tenham precipitado ou aprofundado sua maturidade. Darwin Smith floresceu completamente depois que teve câncer. Joe Kuhlman foi profundamente afetado por suas experiências na Segunda Guerra Mundial, particularmente a mudança de ordem, no último minuto, que o tirou de um navio amaldiçoado, no qual ele certamente morreria. Uma forte crença religiosa ou conversão também pode alimentar o desenvolvimento das características do nível 5. Como Moncler, por exemplo, converteu-se ao protestantismo quando fazia seu MBA em Harvard, e mais tarde, de acordo com o livro Cutting Edge, foi um dos primeiros articuladores de um grupo de executivos de Boston que se encontrava regularmente, no café da manhã, para discutir a incorporação dos valores religiosos ao ambiente corporativo. Outros líderes em nosso estudo, porém, não passaram por um evento catalisador assim tão óbvio, levaram vidas normais e, de alguma forma, acabaram no topo da hierarquia de nível 5. Acredito, embora não possa provar, que os líderes de nível 5 em potencial predominam amplamente em nossa sociedade. O problema não está, a meu ver, em uma escassez de líderes de nível 5 em potencial. Eles estão à nossa volta, basta a gente saber o que procurar. E o que devemos procurar? Situações em que os resultados extraordinários existam, mas que nenhum indivíduo dê um passo à frente para reivindicar excessivo crédito por eles. É bem provável que você encontre um líder de nível 5 em potencial no seu trabalho. Para o seu próprio desenvolvimento, adoraria ter condições de oferecer uma lista de passos necessários para alguém se tornar um líder de nível 5, mas não disponho de dados sólidos de pesquisa que suportem uma lista factível. Nossa pesquisa expôs o líder de nível 5 como um componente-chave, dentro da caixa preta que contém o que é necessário para fazer uma empresa boa virar uma empresa excelente. No entanto, dentro dessa caixa preta existe uma outra caixa preta, a do desenvolvimento interior de uma pessoa para se tornar um líder de nível 5. Poderíamos muito bem especular sobre o conteúdo dessa caixa preta interior, mas o produto não passaria disso, especulação. Em suma, liderança de nível 5 é uma ideia muito satisfatória, muito poderosa, e, para produzir as melhores transições de empresas boas para empresas excelentes, essa talvez seja uma variável fundamental. Uma lista de 10 passos para atingir a liderança de nível 5 banalizaria completamente o conceito. Meu melhor conselho, com base na pesquisa, é começar a praticar as outras disciplinas feitas para vencer que descobrimos. Identificamos uma relação simbiótica entre a liderança de nível 5 e as outras descobertas remanescentes. Por um lado, as características da liderança de nível 5 lhe darão condições de implementar as outras descobertas, por outro, o ato de praticá-las o ajudará a chegar ao nível 5. Veja sob o seguinte ângulo: este capítulo mostra como são as pessoas de nível 5, o resto do livro trata do que elas fazem. Liderar fazendo o que tem de ser feito é algo que pode ajudá-lo a caminhar na direção certa. Não há garantia de que o fato de agir assim irá transformá-lo num completo líder de nível 5, mas lhe dará um ponto tangível por onde começar.
Não podemos afirmar o percentual de pessoas que possuem essa semente dentro de si, nem quantas conseguirão fazê-la florescer. Nem mesmo nós, que descobrimos a liderança de nível 5 ao longo da pesquisa, sabemos se teremos sucesso em evoluir até essa condição. No entanto, todos nós que trabalhamos nessa descoberta fomos profundamente afetados e inspirados pela ideia. Darwin Smith, Como Mockler, Alan Wurtzel e todos os outros líderes de nível 5 com os quais aprendemos, se tornaram exemplos para nós, de uma condição digna de se aspirar a conquistar. Mas, cheguemos ou não até o nível 5, sem dúvida vale a pena o esforço. Porque, como acontece com todas as verdades básicas sobre o que há de melhor nos seres humanos, no momento em que captamos uma ínfima visão dessa verdade, imediatamente compreendemos que nossas próprias vidas, e tudo o que tocarmos daí em diante, será melhor por causa desse esforço. Resumo do capítulo. Liderança de nível 5. Pontos-chave. Todas as empresas feitas para vencer tiveram uma liderança de nível 5 durante os anos críticos de sua transição de empresas boas para empresas excelentes. A expressão nível 5 se refere a uma hierarquia de competências dos executivos em 5 níveis, da qual o nível 5 representa o topo. Os líderes de nível 5 encarnam uma mistura paradoxal de humildade e firme vontade profissional. São ambiciosos, sem dúvida, mas sua ambição é, antes de tudo, voltada ao sucesso da empresa, não em proveito próprio. Os executivos de nível 5 preparam seus sucessores para que atinjam um sucesso ainda maior na geração seguinte, enquanto os egocêntricos líderes de nível 4, em geral, preparam seus sucessores para o fracasso. Os líderes de nível 5 exibem uma modéstia irresistível, são retraídos e modestos em relação a si mesmos. Em contraste, 2/3 dos líderes das empresas do grupo de comparação direta cultivavam egos gigantescos, que contribuíram para a morte ou para perpetuar a mediocridade da empresa. Liderança de nível 5 não é o mesmo que liderança servil. Os líderes de nível 5 são fanaticamente movidos e infectados por uma necessidade incurável de gerar resultados contínuos. Estão determinados a fazer o que for preciso para que a empresa se torne excelente, não importa quão importantes ou difíceis sejam as decisões. Os líderes de nível 5 exibem uma diligência operária, mais para cavalo de arado do que para cavalo de circo. Os líderes de nível 5 olham através da janela na hora de atribuir o sucesso a outros fatores externos a si mesmos. Quando as coisas vão mal, porém, olham-se no espelho e culpam a si mesmos, assumindo toda a responsabilidade. Já os CEOs das empresas de comparação direta, em geral, fizeram justamente o contrário, olharam-se no espelho na hora de receber o crédito pelo sucesso, mas olharam pela janela na hora de atribuir a responsabilidade por resultados decepcionantes. Uma das tendências mais nefastas da história recente é a inclinação, sobretudo por parte dos conselhos de administração, a recrutar líderes arrebatadores, celebridades, e eliminar as chances dos líderes de nível 5 em potencial. Acredito que os líderes de nível 5 em potencial existem em grande número à nossa volta, basta que saibamos o que procurar. Acredito também que muitas pessoas têm o potencial para evoluir até atingir o nível 5. Descobertas surpreendentes. Líderes universais, do tipo celebridades, são associados inversa e negativamente à possibilidade de uma empresa passar de boa a excelente. 10 dos 11 executivos das empresas feitas para vencer que figuram neste estudo vieram de dentro da empresa, enquanto as empresas do grupo de comparação direta experimentaram executivos de fora com uma frequência 6 vezes maior. Os líderes de nível 5 atribuem a maior parte de seu sucesso à sorte, e não à sua grandeza pessoal. Não estávamos procurando a liderança de nível 5 ou qualquer coisa parecida em nossa pesquisa, mas os dados eram impressionantes e convincentes. Trata-se de uma descoberta empírica, não ideológica.